O Egito era apogeu, era poder, era a civilização que desafiava os céus com pirâmides, que adorava mais de 1000 deuses, que controlava o destino de povos inteiros através da escravidão. Naquela época, o Egito era invencível. Até que Deus decidiu prová-lo errado. Imagine os céus abrindo-se em pragas consecutivas, cada uma mais aterradora que a anterior. Cada uma um golpe não apenas contra a população, mas contra os próprios deuses que o Egito adorava há séculos. Durante 10 noites e 10 dias, o Egito experimentou o juízo divino em forma pura. Água tornou-se sangue. Rãs cobriram cidades inteiras. Piolhos infestaram corpos. Moscas escureceram o céu. Doenças varreram rebanhos. Úlceras explodiram na pele de homens e animais. Granizo caiu como fogo do céu. Gafanhotos devoraram até a esperança. Escuridão cobriu a terra por 3 dias. E, finalmente, a morte tocou cada família egípcia. Nenhuma civilização havia experimentado algo assim. O maior império do mundo caiu de joelhos, não por espadas, mas por uma série de desastres sobrenaturais que nenhum faraó, nenhum sacerdote, nenhum deus egípcio conseguiu impedir. Esta é a história das 10 pragas, o confronto entre o Deus invisível de Israel e os deuses de pedra e poder do Egito. Uma história de poder absoluto, humilhação total e libertação que custou tudo. Bem-vindo ao canal Sombra, as 10 pragas do Egito. Cada golpe, cada deus derrotado, cada segredo revelado. O Egito, o império que havia escravizado Israel por 400 anos. Homens hebreus construindo pirâmides, trabalho forçado em tijolos e barro, gerações inteiras nascendo em correntes. O faraó se via como divino, um descendente direto de Ra, o deus Sol. Seus pés nunca tocaram o chão de um escravo. Sua palavra era a voz dos céus. Moisés e Arão se apresentaram diante dele. 2 hebreus, pobres em trajes e em poder visível. E diante do trono mais poderoso da antiguidade, repetiram a mensagem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me adore. O faraó respondeu com desprezo absoluto registrado em Êxodo 5:2. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor e também não deixarei Israel ir. Aquela frase foi sombria. Aquela frase foi um desafio cósmico. O faraó não apenas recusou, endureceu o coração. E após a recusa, aumentou a carga de trabalho sobre Israel como castigo por ousar impedir liberdade. Mas Deus ouviu o coro e respondeu com juízo. Aqui está o detalhe que a maioria ignora. As 10 pragas não eram aleatórias. Cada uma visava um deus egípcio específico. Cada uma era um desafio direto às divindades adoradas pelo povo. O Egito era politeísta, adorava aproximadamente 1500 deuses ao longo de sua história, com centenas vivos em qualquer período. Cada deus governava um aspecto da vida, da natureza, da fecundidade, da morte. Os egípcios investiam toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua segurança nessas entidades de pedra, ouro e imaginação. E Deus, através de Moisés, desmascararia cada um. A primeira praga, o Nilo em sangue. Os egípcios acordaram, as águas vermelhas, peixes mortos flutuando, um cheiro de morte em toda a terra. Os sacerdotes egípcios tentaram replicar a magia. Também transformaram água em sangue, mas só em pequenas quantidades. Uma ilusão patética diante do poder real que havia transformado todo um rio.
O faraó endureceu ainda mais o coração. 7 dias se passaram. E então, rãs. Centenas de milhares de rãs saindo do Nilo, invadindo casas, templos, até a cozinha do faraó. Rãs nos leitos reais, rãs na comida, rãs nos ouvidos durante a noite. Desta vez o faraó se rendeu. Orem para que as rãs desapareçam, e eu levarei o povo ir. Moisés orou, as rãs morreram, mas quando o milagre passou, o faraó refutou sua palavra e endureceu o coração novamente. A terceira praga: piolhos, invisíveis, impossíveis de escapar, infestando corpo e mente. Os magos egípcios não conseguem replicar. Os magos sussurram: este é o dedo de Deus. E o padrão se repete. Cada praga o faraó ora por libertação, promete deixar o povo ir, e quando a praga cessa, volta atrás. Moscas. Escuridão durante o dia enquanto estão presas a 4 paredes. Peste. Os celeiros de grãos vazios enquanto os animais apodrecem nos campos. Úlceras. Os corpos egípcios cobertos de feridas abertas que não cicatrizam. Granizo. Fogo caindo do céu. Edifícios destruídos, colheitas arrasadas, pessoas mortas. Gafanhotos, preto como a noite, cobrindo o sol, devorando cada folha verde restante. Escuridão. Não apenas escuridão, escuridão tão densa que os egípcios literalmente não conseguem se mover, não conseguem ver suas próprias mãos. A descrição bíblica diz que era uma escuridão que podia ser sentida, tanto que os egípcios não saíram de casa por 3 dias. E ainda assim, o faraó recusava-se a deixar Israel ir. Então veio a 10ª praga. Afinal, a que mudaria tudo para sempre. No início da 10ª noite, preparou-se a Páscoa. Cada família hebraica sacrificou um cordeiro, sem defeito, macho, de 1 ano. Não era sacrifício para ganhar favor. Era um sinal, marca de proteção. O sangue do cordeiro pintado nos umbrais das portas. A instrução era clara. Fiquem em casa, não saiam. A noite seria de juízo, e aqueles marcados viveriam. À meia-noite, um grito coletivo ecoou pelo Egito. Não era um grito. Era o som de toda uma nação quebrando em luto. O anjo da morte passou. Em cada casa egípcia, não a dos israelitas, o primogênito caiu. O filho do faraó, herdeiro do trono, caiu. Filhos de príncipes, filhos de sacerdotes, filhos de ricos, filhos de pobres, todos os primeiros nascidos. Não havia casa egípcia que não tivesse morto. A Bíblia registra: havia grande choro no Egito porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó chamou Moisés e Arão, urgentemente, desesperadamente, e ordenou: levantem-se, saiam do meu povo, vão adorar o seu Deus como disseram. Levem seus rebanhos, seus bens e vão. Mas abençoem-me também. O imperador, da maior potência da antiguidade, aquele que havia desafiado Deus, que havia endurecido o coração 10 vezes, rendeu-se completamente. Mas havia mais. Os egípcios, por Deus, fizeram com que a entregassem aos israelitas joias de prata, joias de ouro e roupas. Os hebreus, após 400 anos de escravidão, saíram não apenas livres, mas ricos. Era o despojar do Egito, era a recompensa do sofrimento. Era o sinal de que Deus nunca esqueceu seu povo. Aqui está um dos maiores mistérios. Por que o faraó continuava recusando? Após cada praga destruir sua nação, suas colheitas, seus animais, seus filhos, por que não simplesmente deixava o povo ir? A Bíblia oferece uma resposta perturbadora. Não apenas o faraó endureceu o coração. Deus também o endureceu.
Êxodo 9:12 registra: o Senhor endureceu o coração do faraó. Isso gera uma questão teológica sombra. Se Deus endureceu o coração do faraó, ele tinha escolha? Era justo punir alguém por escolhas que Deus a forçou a fazer? A teologia estabelece que Deus não força a desobediência, mas permite que aqueles com corações já propensos à rebelião sofram as consequências da sua própria dureza. O faraó tinha escolha. Ele escolheu o poder. E Deus permitiu que sua própria escolha o destruísse. Ou vista de outra forma, Deus usou a resistência natural do faraó, sua arrogância, seu orgulho, seu senso de poder, para demonstrar algo maior que qualquer negociação diplomática jamais poderia mostrar. Mas o custo foi medido em morte, em destruição, em lágrimas. A Páscoa não era apenas um evento histórico que passaria. Era uma celebração estabelecida para sempre, a ser comemorada anualmente por Israel. Nas gerações posteriores, judeus ao redor do mundo, durante milhares de anos, realizariam a Seder de Páscoa, relembrando não apenas a libertação, mas cada detalhe dessa noite. O cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho. Não era apenas memória, era teologia, era profecia. Cristãos identificaram em cada elemento da Páscoa uma prefiguração de Cristo. O cordeiro sem defeito era um símbolo do Cristo que seria sacrificado. O sangue nos umbrais das portas é o sangue de Cristo que marca a proteção eterna. A travessia do Mar Vermelho era uma prefiguração do batismo. O maná no deserto era Cristo como pão do céu. As 10 pragas do Egito não eram apenas juízo no momento, eram narrativa profética de tudo o que viria depois. As 10 pragas do Egito permanecerão como a demonstração suprema de que há um Deus que está ao lado dos oprimidos, que enxerga a injustiça, que age em juízo contra a arrogância e a dureza de coração. Nenhum império humano é tão poderoso que Deus não possa derrubá-lo. Nenhum Deus falso é tão venerado que a verdadeira divindade não possa expô-lo como impotente. E nenhuma corrente de escravidão é tão forte que nem possa ser quebrada pelo braço estendido do libertador. As 10 pragas foram sombrias, foram terríveis, foram apocalípticas, mas foram também libertadoras. Foram a noite mais escura antes do amanhecer da redenção.